Olá, sejam bem-vindos a mais uma apresentação do Porta Palestras. Hoje trazemos para você o tema CRO, conversação, transformando os visitantes em usuários. E está aqui comigo o palestrante Álvaro Vasques. Álvaro, que tem 3 anos de experiência, né, nessa área, Álvaro, é isso? Sim, nessa área específica, né? Já com web há mais de 10 anos, né? Desde 2000, na realidade, eu trabalho com web, né? E na parte de analytics? Nessa parte de CRO mesmo há 3 anos. Que na realidade, 2 anos e meio para cá, com mais afinco, estudando mais sobre esse tipo de assunto. Sem contar as questões de SEO também, né? Sim, a parte de SEO, a parte de Web Analytics, né? Que também a gente já trabalha nesse mesmo período de tempo. Legal, Álvaro. Bom, pessoal, não se esqueçam que as perguntas podem ser encaminhadas no decorrer da apresentação, que no final o Álvaro aqui vai responder todas para vocês. Álvaro, seja muito bem-vindo, tenha uma ótima apresentação. Obrigado. Então, olá, pessoal. Esse é um assunto assim bem, como eu poderia dizer, ele é bem discutido, né? Como você transformar o seu usuário, aliás, o seu visitante, né, o visitante do seu site, em um usuário. Eu usei esse termo usuário, né, muitas pessoas ou muitos outros estudiosos, ou vamos dizer assim, tem teorias, né, que não gostam de usar esse nome usuário. Eu falo esse nome usuário porque ele é uma pessoa que usa, ele vai usar o seu serviço, ele vai utilizar o seu serviço. Então nós vamos transformar um visitante em um usuário, né? Então, vamos lá. O que é o CRO? Na realidade, o CRO é a otimização da taxa de conversão. O que seria essa taxa de conversão? A taxa de conversão são os seus visitantes que entram no seu website e se tornam usuários desse website. Eles passam a utilizar o seu serviço, ou comprar os seus produtos, ou passam a fazer parte do seu cadastro, né? Então, a taxa de conversão, o percentual de visitantes que se tornam usuários, é essa taxa de conversão. Como o CRO são técnicas e estudos que nos proporcionam assim, a vantagem e, na realidade, conseguir melhorar esse meio tempo entre a visita e ele se tornar um usuário. No caso, aqui eu falo sobre o funil, né? Seriam esses passos. O usuário entrou no seu site e você tem um objetivo no seu site. Se seu site ele é um comércio eletrônico, o seu objetivo é venda, né? Também tem a captação de leads, para que você possa depois disparar suas campanhas de marketing, né, de e-mail marketing, para que você possa também gerar venda. Então você tem lá os seus passos, os passos do usuário, do visitante, desde que ele entra no seu site até ele concluir esse objetivo, né? Isso nós chamamos de funil. Então as pessoas vão entrando e vai afunilando. No caso de um exemplo de um comércio eletrônico, a pessoa ela entra numa home, dessa home ela escolhe um produto, desse produto ela vê o detalhe desse produto, aí depois disso ela coloca esse produto no carrinho, aí do carrinho ela efetua um cadastro, se ela já é cadastrada, ela efetua o seu login, né? E daí disso ela vai para uma forma de pagamento, onde ela escolhe a forma de pagamento e depois vai para um recibo, né? No caso, o objetivo, nesse caso, seria o recibo, é chegar até o recibo, ou seja, confirmar o pagamento. No caso de boletos bancários, né, a confirmação é posterior, né, porque ele vai gerar o boleto, vai pagar no banco ou não, mas no caso o objetivo era de levá-lo até o recibo. Então o funil seria isso. Então a maior quantidade de pessoas que a gente conseguir chegar nesse objetivo, né, isso é a otimização da conversão. É você conseguir que mais usuários, mais visitantes se tornem usuários. Se tornem compradores, se tornem pessoas cadastradas, né? No caso, por exemplo, de um site de downloads, né? Pessoas que que estejam dentro do seu hall de membros, né? Para poder baixar, fazer downloads de softwares ou de música, ou seja lá do que você faça, né? Desenhos, ou, enfim, aplicativos.
Então, nós falamos do usuário, da chegada do usuário até o seu site. Landing page. Essa é o caminho de entrada do seu usuário, né? Seria muito assim se diz sobre a home do site, né? A home é a sua página de entrada. Hoje com a Longtail e com os trabalhos de SEO tão avançados, a gente consegue trazer o usuário para inúmeras páginas dentro do nosso site. Quando você envia um e-mail marketing, você tem uma página de destino, que seria essa landing page. É a página onde o usuário chega no seu site. Então, essa página, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo dela? Ela é o vendedor. Trazendo isso para o nosso físico, né? Seria o quê? O vendedor é que te recepciona na loja e te leva até o produto que você quer comprar. Então, você tendo uma página clara, objetiva, né, com todos os dados, né, pertinentes, com conteúdo, né, que a pessoa possa... que atraia o usuário, né? Então, a landing page é isso, é a sua página de entrada e o objetivo dela é vender o seu produto, seja ele qual for. Se for um produto físico, se for um produto lógico, né? Se for um produto, enfim, seja lá qual fosse o produto. Call to action, né? Nós temos a chamada de ação dessa página. Uma landing page ela precisa ter uma call to action, de preferência uma, né? Porque não tem como você vai confundir seu usuário, porque é o objetivo dele, você vai chamar ele para uma ação. Ele vai ter que fazer uma ação dentro dessa página. Se você coloca muitas ações, o seu usuário ele vai ficar confuso, né? Vai se perder. Aqui eu citei alguns 2 exemplos, né? De botões aqui. Por favor, clique em mim. Eu ilustrei aqui. Esse botão verde. Podia ser de qualquer cor, né? Coloquei verde. Ele tem uma aparência de botão. Então, é óbvio que a pessoa vai clicar mais aqui do que no branco, que parece mais um balão. Ele não parece um balão de pensamento ou alguma moldura para o texto, e não um botão praticamente dito, né? Então, no caso, esse botão aqui teria ele atingiria o objetivo. Então, essa é a importância de você ter um call to action claro, né? E que ele seja realmente um botão. Ele precisa ser um botão de ação. Ele tem que, essa chamada de ação tem que ser muito clara. Na landing page também, nós podemos fazer esse tipo de trabalho, que é um mapeamento de comportamento de usuário. O seu usuário ele chega nessa landing page, a partir dela nós podemos começar a captar dados desse usuário, né? Por exemplo, o que ele clica, as outras páginas, né? A segunda interação dele, a terceira interação, nós vamos fazendo essa medição, vamos dizer assim, de eventos, né? E gravando isso em cookies na máquina dele, para que a gente possa estar identificando isso. O tagueamento de eventos é muito importante também, para que você saiba onde ele está clicando, se ele dá um over numa imagem, ou se ele dá um over num botão, ou de repente se você tem alguma área no seu site que você consiga trocar informações sem dar refresh. Esse tagueamento de evento é muito interessante para você saber o que ele está querendo ler, o que ele está buscando, né? E as metas, por exemplo, você pode ter outras páginas como meta. Eu quero que a pessoa visite uma página X dentro do site. Então, aquela meta para a gente conseguir medir esse comportamento e a eficiência da sua landing page é se ele consegue chegar até essas metas que nós estipulamos. Aqui eu citei um exemplo de uma ferramenta do Google Analytics, né, que é o Visitors Flow, que você consegue identificar a página onde o usuário, onde o usuário chegou, né? Lá você pode escolher por qual foi a origem, você pode por orientação geográfica, você pode escolher por fonte de tráfego, por exemplo. Eu quero saber todo mundo que veio da busca orgânica, que caiu no meu site, e eu quero conhecer o caminho que ele percorre dentro do meu site, por onde que ele vai, o que ele faz, né? Para que a partir desses dados eu possa
fazer sugestionamentos, recomendações, eu possa transformar meu site deixá-lo mais inteligente, deixar essas landing pages mais inteligentes. Como aquele vendedor que te recebe numa loja de sapato, olha para o seu pé, já sabe quanto você calça, pelo seu estilo de roupa, pela sua forma de falar, ele já deduz qual é o tipo de sapato, qual é o tipo de tênis que você gosta. Para quando ele trouxer para você algumas amostras, ele vai trazer alguma coisa mais próxima do seu gosto. E isso vai fazer com que você aumente a chance de você comprar o produto. Então, é muito importante isso. E o sugestionamento é uma coisa assim que eu acredito assim que é uma tendência a essa web mais semântica. Isso na realidade já está mais do que comprovado, né? Que as pessoas elas cada vez mais elas estão já induzidas a coisas que elas já, na realidade, elas já vão atrás de coisas que elas gostam. Então, se elas já chegam e já recebem isso de uma forma muito mais prática, muito mais fácil, a eficiência do seu site já é muito maior. Isso pode gerar, aumentar aumentar a sua taxa de conversão. Aqui, vou falar sobre a taxa de rejeição. A taxa de rejeição, ela é a taxa que mede a rejeição dessa landing page que a gente acabou de falar, das landing pages do seu site, das páginas do seu site. A pessoa cai na página, a rejeição ela é o quê? Ele não faz nada na sua página. A sua página não atraiu ele de forma alguma, nem para um clique, nem para nada. Ele simplesmente entra e sai. Ele volta para onde ele for, de onde ele veio, né? Se ele veio por uma busca, ele vai cair no seu site e vai sair de volta para a busca. Ou seja, o conteúdo que você ofereceu para ele não foi interessante, então ele saiu. Isso é taxa de conversão, de rejeição. O que a gente considera como rejeição, né? Na realidade, isso é uma coisa que a gente precisa se atentar muito. O que realmente é rejeição? Se a sua página realmente está sendo rejeitada? Porque o que acontece? Muitas vezes o seu usuário ele entra no seu site, né? E começa a ler seu conteúdo e simplesmente sai. O objetivo dele era de leitura, é uma notícia, é um artigo. Se ele leu, se ele passou um tempo, se ele gastou um tempo ali lendo, dependendo, você pode não considerar isso como rejeição. Então, existem técnicas que você pode colocar, como lá, se dá um set time quando a pessoa entra e fica contando e depois marca isso como uma visita. Depois de um certo tempo, por exemplo, eu quero que todas as pessoas que ficaram mais de 2 minutos dentro da minha página sejam visitantes. E não sejam visitantes, não. Que elas tenham interagido, vamos dizer assim, né? Eu vou marcar uma interação para ela a partir de 2 minutos. Então, a taxa de rejeição vai diminuir. Outra coisa, eu acabei de falar com relação a essas caixinhas, por exemplo, que tem Ajax ou jQuery, que você consegue clicar e sem dar refresh. Então, muitas vezes você pode não ter um mapeamento disso como um clique. Então, a pessoa vai sair e vai computar como rejeição. Então, para isso, a gente consegue taguear eventos nisso. Então, se ele interagiu com o objeto, então quer dizer que a sua página não foi rejeitada. Ele interagiu com a sua página de alguma forma. Então, aqui eu falei, o usuário ficou lendo e interagiu sem clique, no caso. Ele pode ter ficado lendo mesmo a página, ficou lá um tempão parado, olhando as matérias, alternando ou dando over, se a sua página tiver essas opções de, quando você dá over, aparecer outras informações. Então, ele interagiu. Então, não foi rejeição. Se a gente aplicar esse tipo de técnica, você vai ver que a sua taxa de rejeição ela vai diminuir. A alma do CRO são os testes. Nós precisamos testar tudo. Abolir o eu acho, né? Eu não acho isso, eu acho aquilo. Eu acho que fica melhor, eu acho que fica pior. Na realidade, eu testo. Então, nós vamos lá. Esse botão é melhor do que o outro. Essa cor é melhor do que a outra. Não, vamos testar. Aqui nós temos algumas formas de testes, né? Tem o AB teste,
que o próprio nome já diz, você tem uma versão A e uma versão B e coloca as duas para concorrer entre si para ver qual tem mais eficiência. Você tem o teste multivariável, onde você tem não só uma variável A e B, você tem N variáveis ou N combinações de variáveis para atingir o seu objetivo e medir qual dessas combinações leva mais usuários até o final do seu funil, do seu objetivo, no caso. Uma coisa bem interessante também é a criação de personas, né? São personagens que, quando a gente está desenvolvendo, na parte de arquitetura de informação mesmo, ou na parte do estudo de interação com o usuário, né? Você criar personagens, pessoas fictícias, com comportamentos, com um jeito mesmo peculiar de ser, e simular a entrada dessa pessoa no site e efetuar testes utilizando desse personagem, né? Os testes de usabilidade, que são para tornar a página amigável, né? Mais amigável, mais fácil de ser utilizada, né? Descomplicar, né, a página. Aqui o teste AB. Nós temos os visitantes, eles vão ser filtrados por um teste AB, vão ser divididos em dois grupos. Um vai ver a opção A, o outro vai ver a opção B. E ambos têm que chegar no objetivo, na página de objetivo. Então, o A chegou, de todo mundo que chegou aqui, né, o A teve 18% de conversão e o B teve 12%. Então, eu chego à conclusão aqui que A é melhor que B. Então, nesse A/B teste, o A. Aqui tem um outro exemplo que foi tirado do site abtests.com. Esse teste, aparentemente, está tudo igual, né? Nós temos o mesmo exemplo de call to action, um carimbo, a imagem, as cores, está tudo muito parecido. Aparentemente não há muita diferença com relação de um ao outro, né? Então não tem. Mas colocando isso em prática para usuários testarem, né? No caso o A/B teste, você coloca o usuário. Então você vai medir, o usuário entrou e vai ver realmente a eficiência na prática disso. Então aqui não tem eu acho. Realmente, tantos entraram, tantos converteram. Tantos entraram e tantos não converteram. Eu tenho números. Então, a partir disso, eu consigo dizer efetivamente que A é melhor que B ou que B é melhor que A. Agora vamos ver aqui o resultado desse teste. Olha só, a gente só trocou o texto, né? O texto aliás, o texto do B ficou quase o dobro de conversão com relação ao do B. Um simples texto. Aqui os testes multivariáveis, né? Nós podemos colocar dentro de uma página, no caso aqui o título, uma imagem de uma bicicleta e uma descrição. Eu posso colocar essa imagem para cima, o título para baixo, depois a descrição para cima, a descrição e o título para cima e a imagem para baixo, e fazer um teste com N combinações, para ver qual dessas combinações eu consigo levar mais pessoas a virarem usuários, né, ou atingirem o meu objetivo. Então, por isso o teste multivariável. Esse aqui é uma ilustração, aliás, é o gráfico, né, do Website Optimizer, que é uma ferramenta do Google. Esse A/B teste ele ainda está rodando, né? No caso não é o A/B teste, é o multivariável. Ele ainda está rodando, ele está fazendo alguns testes com relação a textos escritos em botões. Então vai ser uma coisa bem interessante quando ele concluir. Pode ver que está bem disputado. Aqui tem algumas ferramentas, né, que vocês podem utilizar para fazer esses testes. Depois eu vou disponibilizar. Na realidade, esses slides vão estar no porta-palestras, né? E também vou disponibilizá-lo no SlideShare. Personas.
As personas, eu tenho temperamento, é o que eu estava dizendo com relação a criarmos personagens. Esses personagens, eles têm temperamentos, eles têm experiências, eles têm hábitos, eles têm culturas, né? E é interessante que a gente possa usar bastante da nossa criatividade, do nosso conhecimento e pesquisa mesmo, né? Para que a gente possa medir a eficiência do nosso site, né? A eficiência das nossas páginas, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Essas pessoas fictícias, né? Eu vou dar um exemplo aqui. No caso, essa é a Mitico, né? Ela é graduada em comunicação social e pós-graduada em comunicação empresarial. Ela é super atarefada, dinâmica e extremamente objetiva. Não gosta de animais, cultiva, entre aspas, plantas artificiais. Ela come rápido, ela está sempre conectada, assiste TV, responde e-mails, twitta no celular, adora perfumes e coleciona sapatos. Você pode destrinchar isso muito, investir muito nisso, porque quanto mais dados você tiver sobre a pessoa, fica mais fácil de você colocá-la dentro do seu ambiente e tentar medir isso. Isso é uma coisa que não vai te dar números, mas vai te fazer pensar e pesquisar bastante. Aí para depois você levar para um A/B teste ou para um teste multivariável. Isso é muito interessante, é muito válido, esse aculturamento. Então, como ela se comportaria no seu website? Você sabendo do temperamento dela, sabendo da cultura dela, sabendo o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Então, seria análise de como ela se portaria. Como ela, poderíamos ter o João, que é mecânico, que gosta de futebol. Então, a gente pode criar inúmeras personas. Usabilidade, né? É muito importante que a gente tenha políticas de testes de usabilidade, sejam eles à distância ou presenciais, que você possa analisar, gravar, ver como o usuário se comporta, como é a experiência dele com o seu website, com que você se ele está conseguindo encontrar as coisas, se ele tem dificuldades, se ele tem dúvidas, se aquilo está correspondendo à expectativa dele, para que a gente consiga vender. Então, isso é muito importante, essa política. Você tornar a experiência do usuário mais amigável, você tornar o site mais atrativo, de certa forma, não digo, na realidade seria mais fácil de utilizar, que ele não tenha complicação, que ele chegue e com 2 cliques ele consiga atingir o objetivo. Pesquisas. Pesquisa, ela é fundamental, porque o CRO, ele é um processo que ele começa depois do clique, mas ele não acaba depois do clique. Ele continua, porque esse usuário que comprou com você hoje, ele pode comprar novamente. Então, a gente tem que pensar ele é cíclico e nunca para. Então, essa pesquisa de satisfação da utilização do website. Você pesquisar com seus usuários, tem uma ferramenta excelente que é a 4Q, né? For Questions. Ela é muito bacana para você utilizar. A gente já usou ela aqui no portal, ela é muito bacana. E você pode medir a satisfação do usuário do seu site. Se ele conseguiu atingir o objetivo dele no seu site, se o que ele esperava encontrar, ele encontrou, né? Porque muitas vezes esse usuário ele chega de um anúncio ou de uma busca e o termo que ele usou para buscar, se ele realmente encontrou o que ele procurava, né, dentro do seu site, ou se ele não encontrou, o que ele achou difícil, enfim. É uma pesquisa assim, para você medir a satisfação dele quanto à utilização do seu site. A satisfação com o pós-venda, né? Ele comprou o produto foi entregue a tempo, o tempo que estava previsto, se o frete era, aliás, a logística do negócio, né, funcionou, foi entregue em tempo hábil, não atrasou, o produto chegou para ele em bom estado, né, não estragou no meio do caminho, ou no caso de uma
de um site de downloads, por exemplo, ele conseguiu fazer o download, o link não estava quebrado depois que ele terminou de pagar. Enfim, podem ter inúmeras coisas. Então, esse tipo de pesquisa é fundamental. A parte de atendimento, se ele teve alguma dúvida, se ele ligou, se ele foi bem atendido. Então, tudo isso faz parte do processo de otimização da conversão. Satisfação com o produto. Ele ficou satisfeito com o produto que ele recebeu? A propaganda que você fez do produto realmente era equivalente ao produto? Quando ele recebeu o produto, ele ficou satisfeito e falou, olha, realmente, foi isso que eu comprei, eu gostei disso. E não se sentiu enganado ou lesado, né? Então, a satisfação com o produto também é uma coisa muito importante. Essas pesquisas, elas são dados fundamentais para que você consiga também otimizar o seu site, seus produtos e até mesmo a sua logística, né? Cultura. Essa é a parte mais complicada do CRO. É o aculturamento, né? Das corporações, das pessoas, dos setores, né? Você conseguir implantar essa política de teste, porque a gente tem um trabalho muito dinâmico, é uma coisa muito rápida, então tudo é para ontem, tudo tem que estar pronto para a semana que vem, e você de repente colocar uma política de teste, opa, não, isso não pode subir, a gente tem que testar primeiro para saber se isso vai trazer resultado ou não. Né? Opa, para aí, vamos testar, vamos subir, e normalmente os testes eles podem demorar, podem ser rápidos, mas também podem demorar, então depende de variáveis, então é bem complicado de aceitar isso, né? Então, muitas vezes, vamos subir e ver se vai dar certo. Na realidade, muitas empresas elas não têm essa facilidade de subir para ver depois, porque, às vezes, um erro pode significar muito dinheiro perdido, né? Então, esses testes, eles são muito importantes. O eliminar os achismos. A gente acha isso ou acha aquilo sem base nenhuma. Por exemplo, eu acho que o botão da cor tal é melhor do que o botão da cor tal. Não tem uma análise de contexto. Tudo bem, existem a psicologia das cores, existe inúmeras técnicas que a gente vem aí estudando ao longo de muitos anos aí, mas você só vai conseguir saber com certeza quando você colocar para um usuário. Você vai medir quantos clicam na cor tal, quantos clicam na cor Y, quantos clicam na cor Z, e aí você vai saber qual realmente é interessante para se colocar ou não. Aí você vai ter a certeza, não, realmente essa é melhor. Mas isso também não te dá uma verdade absoluta sobre todas as coisas, porque para aquele contexto, naquele momento, aquela combinação era melhor. Mas para outro contexto pode não ser. Por exemplo, muita gente fala, botão verde. Botão verde é muito bom para conversão e tal. Mas você pega, por exemplo, empresas em que toda a identidade visual dela é vermelha. O botão verde pode não ter essa mesma eficiência. Workshops de capacitação e evangelismo dentro das próprias empresas. A gente conseguir passar para todos os setores envolvidos, porque você tem N setores envolvidos dentro dessa conversão. Desde o momento que o usuário compra, atendimento telefônico, logística de entrega, a parte de conteudistas, ou no caso, enfim, você pode ter inúmeros setores dentro da sua empresa. E essas pessoas elas têm que estar comprometidas também com essa conversão. Elas têm que entender que tudo que elas fazem também faz parte desse processo e tem uma grande importância. Então isso é muito importante que a gente consiga fazer. É difícil, não é fácil, mas desafios, pessoal, é isso aí. Então o CRO, ele é isso, ele é cíclico. Numa palestra de um colega, o Kavinsky, ele fala sobre planejar, avaliar e implementar. Eu acrescentei o inovar. Porque o CRO também, a gente pode inovar baseado naqueles dados que a gente colheu. Então, inovar, planejar, avaliar e implementar. É cíclico e os resultados são a longo prazo. Então, para já encerrar, que o nosso tempo está acabando, essa palestra teve que ser otimizada em 30 minutos, eu indico esses
dois livros aqui, que são livros de cabeceira. Otimização de Conversão, que é o prefácio do Leonardo Naresi. O Landing Page Optimization, que é do Tim Nash. São muito bons esses livros. Espero que vocês gostem. Obrigado. Meu Twitter, meu e-mail, Skype. Pessoal, estou aberto a perguntas e questionamentos. Eu quero muito poder crescer mais ainda com vocês e aprender junto com todo mundo. Então, vamos trocar figurinhas. Ok, a apresentação. Obrigado. Bom, a pergunta que chegou aqui para mim é do Joerizon Lima, de Candeias, Bahia. Qual o objetivo dos testes multivariável? Então, no caso, o teste multivariável, por exemplo, você tem, como eu estava exemplificando aqui atrás, você tem à disposição, você tem você pode testar várias disposições. No caso de um A/B teste, você consegue fazer só 2. Você coloca uma combinação contra outra combinação. O teste multivariável, você pode colocar inúmeras combinações e delas você testar e conseguir encontrar. Por exemplo, no caso assim, você tem um botão que tem um texto lá, clique aqui, o outro, compre agora, um outro texto, faça assim, ou clique assado. Então você vai colocar todas essas combinações possíveis num teste multivariável, né, para que ele encontre um só, não vai ser só um A/B teste. Bom, ok. A Mariana Silva, São Paulo, ela pergunta qual que é a importância do Call to Action. Então, como o nome mesmo já diz, ele é uma chamada de ação. A importância dele é fazer com que ele é a chamada, ele é a chave para que o seu usuário chegue ao seu objetivo, né? É como se você tivesse lá, a Call to Action de uma porta está lá assim, puxe e empurre. Né? Você vai saber o que você vai fazer. Você vai saber, por exemplo, assim, se você está comprando um produto, vai estar lá assim, compre. Né? É a sua chamada para levar o usuário a efetuar a ação que você precisa para que ele chegue no seu objetivo. E o Call to Action ele pode ser usado tanto no site como em e-mail marketing, por exemplo, Sim, né? Ele pode ser usado em e-mail marketing, pode ser usado no site, pode ser usado numa fanpage, enfim, né? Legal. Qualquer landing page. Ok. Agora quem pergunta é a Priscila de Ribeirão Preto, São Paulo. Como se dá um mapeamento da experiência do visitante ou usuário no website, considerando uma política de privacidade que respeite e proteja seus dados pessoais? Com relação ela está dizendo com relação aos cookies, né? Bloqueando os cookies. Na realidade, você não vai conseguir gravar o cookie no usuário, na máquina dele, porque a política de privacidade, né, vai impedir isso. No caso, se ele tiver lá um bloqueador, até estava em cogitação uma legislação que proibisse esses cookies, né? Aí até no caso do próprio Google, né, se você habilitar lá quando você se loga, nem as próprias buscas, quando você chega no Google Analytics lá, ele vem como não definida, porque você não sabe a origem dela. Ela está oculta, né? No caso da pergunta dela, o que dá para a gente fazer nesse caso, esse mapeamento, né? A gente consegue mapear por eventos, né? Você pode ver o que o usuário faz, onde ele clica, onde ele vai. Você não vai conseguir chegar em quem ele é, ou, né? Isso não vai, mas você vai conseguir saber por onde ele anda dentro do site, né? A gente pode criar outras formas, inúmeras variáveis, né? Para que você consiga captar esse tipo de dado também sem infringir alguma, né, política de privacidade. Legal. Bom, Pedro Silva, ele pergunta com relação ao persona. Você poderia explicar mais uma vez como que é a questão da persona que você disse aí? Então, no caso, por exemplo, as personas, elas, como eu disse, são personagens, né? Até naquele livro que eu falei lá da otimização para conversão, ele explica bastante, fala bastante com relação às personas. Seriam personagens, pessoas fictícias, né? Que a gente cria, né, com perfis diferentes e utilizamos esse perfil para navegar no site. Simular uma navegação de um usuário que tem aquele perfil.
Por exemplo, uma pessoa que não tem paciência no site, por exemplo, ela vai entrar, ela quer já ver logo o que ela precisa ver e vai fechar e vai embora. Se você colocar um conteúdo muito extenso, uma coisa, ela não vai ler aquilo. Então você já vai sabendo, porque justamente pensando nessas características da pessoa, né? Legal. Álvaro, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu vou para uma última pergunta aqui, que é do João Ribeiro, e ele quer saber com relação a cursos nessa área. Você indica alguns cursos? Que cursos essas pessoas podem fazer para se aprofundar um pouco mais? Olha, infelizmente, assim, é muito escasso, né? Que é uma área muito nova uma área também, nova, né? Na realidade, tanto a parte de otimização, a parte de otimização para busca, né? A parte de otimização para conversão é uma área muito nova, então tem muito pouco material. Na realidade, você vai encontrar muito material gringo, né? Você vai conseguir coisa para fora, muito material em inglês. Em português, por exemplo, tem esses 2 livros. Só? Que eu conheço. Ou tem mais? Tem mais alguns, tem um outro tem mais assim na parte para Web Analytics também, né? Tem mais alguns livros. Depois eu posso o pessoal pode me adicionar no Twitter lá, a gente vai conversando, vai trocando informação. Isso. Até mesmo porque isso é muito interessante, a gente montar uma comunidade de pessoas interessadas, né? Porque existe essa troca. Existem muitas grupos, né, de discussão de outras áreas. Nessa área ainda tem muito pouco. Ou nenhuma, assim, pelo menos assim, eu ainda não estou nenhuma que fala especificamente de CRO. Eu tenho amigos que a gente discute sobre isso. Na realidade é um grupo mais fechado, mas a gente pode abrir isso, é muito interessante. Até porque essa troca, vão vindo dúvidas e a gente vai né, trocando e vai amadurecendo, vai crescendo mais junto, né? Até porque não tem muito dado ainda. E é complicado também para quem está numa universidade, né? A pessoa tem que correr atrás, né? Porque o próprio professor também não vai ter tanto embasamento para falar de CRO ou Web Analytics, por exemplo. Exatamente. É bem complicado. São poucas pessoas assim que podem falar, eu sou especialista nisso, né? Nós conhecemos alguns aí, tem os favoritos lá né, do Twitter que a gente segue, tem, por exemplo, no caso da parte de Web Analytics, tem a Vinas, né? Aqui no Brasil mesmo tem Rui Carneiro, tem Leonardo Naresi, tem Diógenes Passos, são pessoas assim que é bom sempre você estar ali de olho no que eles estão falando, no que eles estão sugerindo, né? Você tocou no Brasil, o Brasil como que está nesse ponto, nesse aspecto? Dá para se equiparar com lá fora, assim, nesse sentido de conhecimento, de tecnologia? Então, na realidade, ele está crescendo muito, né? Eu estava lendo uma matéria esses dias, 190 mil vagas de trabalho vão surgir nessas áreas específicas de análise, de métrica, de avaliação mesmo de comportamento de usuário, de avaliação de sites para conversão, né? Porque as empresas cada vez mais elas querem o quê? Vender. Você pega, por exemplo, lá um site que tem lá milhões de visitas, né? E ele tem uma taxa de conversão de 2%, estourando, né? Então você pensa, por exemplo, assim, 2% de 10 milhões é muita coisa, mas se ele conseguisse, por exemplo, mais 1%, né? Ele tem praticamente aí 50% a mais né, de receita, vamos dizer assim. Então, para as empresas, essas áreas são muito importantes. Então, está crescendo muito isso. O pessoal tem buscado, tem estudado muito. Então, é isso aí, é pedalar. Álvaro, mais uma vez, parabéns. E obrigado por você agradecer, por você comparecer aqui no nosso Porta Palestras. Foi muito bom. A gente espera você em umas outras oportunidades. Com certeza. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Na próxima quinta-feira a gente tem mais informações e mais conhecimento para você. Até lá!